aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos conferir o desempenho de dois gigantes processadores AMD, o Ryzen 7 580X versus o Ryzen 7 780X 3D. Praticamente aí um top processador do AM4 versus o top processador atualmente do AM5. Ambos turbinados pela poderosa placa de vídeo RX 780 XT. Será que o 780X 3D vale um investimento extra, um processador custando quase na faixa dos 3K, ou o clássico 580X ainda segura o tranco? Em games, testamos 13 jogos entre competitivo e campanha e colocamos lado a lado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Cyberpunk 2077, o game em 1080p com os gráficos e qualidade de tudo no baixo, 1080p nativo. Aqui do lado aí do Ryzen 7 580X nós conseguimos aí uma média aproximada aí de uns 184 FPS, enquanto o Ryzen 7 780X 3D ele pegou aí uma média, né, de 225 FPS, onde ali os dois processadores ficou aí com quase a mesma média de temperatura, só que o consumo do Ryzen 7 580X é maior e ele mantém um clock menor. No Ghost of Tsushima 1080p com tudo no baixo, um nativo, aqui nós conseguimos ali ficar ali mais ou menos aí com a média no Ryzen 7 580X 141, enquanto aí o Ryzen 7 780X 3D 221 é uma diferença bem grande, quase uns 80 FPS de diferença. E aqui também o Ryzen 7 580X se manteve aí com consumo alto em comparação ao Ryzen 7 780X 3D. God of War 2018 1080p com tudo no baixo, nós conseguimos aí ficar aí o jogo 1080p no low. Nós conseguimos 111 para 228 FPS, praticamente aí é o dobro de FPS em comparação ao Ryzen 7 580X, e a mesma coisa, o consumo aqui no Ryzen 7 580X é maior e ele mantém aí um clock menor em comparação ao Ryzen 7 780X 3D. Horizon Forbidden West 1080p com tudo no baixo, um nativo. Aqui o jogo aí tá rodando aí com frame time nas duas máquinas liso, e temos aí 122 FPS de média versus 152 FPS de média, e praticamente aí uns 30 FPS a mais do lado aí do Ryzen 7 780X 3D, um baita de um processador, e ele continua mantendo aí um consumo mais baixo, só que o consumo da placa de vídeo tá ficando mais alto do lado aí do Ryzen 7 780X 3D. Red Dead Redemption 2 1080p com tudo no baixo, testando aí o benchmark dentro do jogo. Nós conseguimos aí uma média de 165 vs 228 FPS, bastante FPS pro lado aí do Ryzen 7 780X 3D, e é aquela mesma coisa, o consumo aí no 580X ficou bem mais alto em comparação ao 58, e aqui o Ryzen 7 780X 3D ficou com a temperatura um pouco maior, mas entregando aí bastante FPS a mais. Resident Evil 4 Remake 1080p, os gráficos aí tudo no baixo. Aqui os dois processadores manteve aí um excelente frame time, e a gente teve aí uma diferença de 144 FPS para 248 FPS, praticamente quase 100 FPS de diferença com a mesma placa de vídeo. E é a mesma coisa, o consumo aqui em watts, né, do lado aí dos Ryzen 7 780X 3D ficou maior. É lógico aí que a gente vê o processador empurrando a placa de vídeo melhor do lado do Ryzen 7 780X 3D. Spider-Man Miles Morales 1080p com tudo no baixo, tivemos aí 172 de média versus 229 de média, os dois com excelente frame time. Só que é essa diferença de desempenho. O consumo do processador aqui, o Ryzen 7 780X 3D alcançou uma temperatura maior, quase 16 graus de diferença. Black Myth Wukong
1080p, 100% de resolução de renderização, tudo no baixo, 1080p nativo. Conseguimos aí do lado aí do 148 vs 204, e aqui a gente vê de um lado a placa de vídeo variando entre 70 a 100% de uso, e do outro lado a placa de vídeo fica 100% ali no 100%, 97 a 100%. E assim a gente vê também uma boa diferença em comparação aí de FPS. CS2, game competitivo, 1080p, tudo no baixo, modo competitivo. Aqui no benchmark dentro do jogo, nós conseguimos aí uma diferença de 383 FPS para 707 FPS. Aqui no CS2, o Cache L3 faz total diferença, tá? O Cache L3 faz com que você ganhe mais FPS e mantenha um FPS mais alto. A gente vê o tempo todo ali a média do Ryzen 7 780X 3D com a média boa de FPS em comparação ao Ryzen 7 5800X. O Warzone, código Warzone 1080p com tudo no baixo, 1080p nativo, os dois aí lado a lado. Nós temos aí uma média de 214 FPS para 277 FPS. Se você quer alcançar aí quase os 300 FPS no código Warzone com a RX 780XT, é o Ryzen 7 780X 3D. O 5800X até que vai bem, entrega aí acima dos 200 FPS, mas o vencedor aqui é o Ryzen 7 780X 3D. Fortnite no modo desempenho em 1080p com tudo no baixo, nós conseguimos aí no mesmo local, no mesmo cenário, nós conseguimos aí uma média de 419 para 676 de FPS, bastante FPS do lado aí do Ryzen 7 780X 3D, uma diferença boa. E testando aí o Rainbow Six 1080p com tudo no low, modo aí competitivo, e assim no benchmark dentro do jogo. Aqui no Rainbow Six eu tô quase tirando da minha bancada, que eu não tô sentindo tanta diferença ao testar esse jogo. Ele é meio, vamos se dizer assim, não sei se é bem otimizado. Nós vemos ali 529 para 596, diferença aqui bem pouca, mas em todos os processadores que eu tenho testado, a não ser que seja processador bem fraco, bem leve, a diferença tem sido quase a mesma coisa. Call of Duty MW3 1080p com tudo no baixo, testando o benchmark dentro do jogo, nós conseguimos aí uma média de 253 FPS para 285 FPS. Aqui é a mesma coisa lá do Azul. Se você quer alcançar altas taxas de FPS, alcancei uns 300 FPS, é o Ryzen 7 780X 3D. Agora, se 240 FPS tá bom para você, um monitor 240 Hz, o 5800X já dá conta de entregar esse desempenho. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.